Saudação, caríssimo irmão e irmã. É uma alegria poder contar com a sua presença em mais uma edição do nosso encontro semanal, nosso programa Tesauros Abscônditos, com que hoje queremos refletir juntos sobre o Evangelho que a liturgia nos propõe, nos apresenta. A Igreja coloca à nossa disposição para este domingo solene de Pentecostes. Nesta celebração solene que ilumina nossa fé, que encerra o tempo pascal, que nos coloca já diante dessa missão com a qual o Espírito Santo, agora embalando a Igreja, também nos envia a testemunhar o Evangelho. A verdade é que para esta missa do dia de Pentecostes, nós temos duas propostas para o Evangelho a ser lido nesta celebração. O Evangelho segundo São João, capítulo 20, logo após a ressurreição, no dia da ressurreição, e um segundo evangelho, retirado do Evangelho segundo São João, capítulo 14, dos versículos de 15 a 16, depois de 23b a 26. É com este segundo evangelho que nós apresentamos a meditação deste domingo de Pentecostes. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Pois bem, meus irmãos, como já o sabemos, a solenidade de Pentecostes não traz no Evangelho a narrativa daquilo que recordamos como um mistério, essencialmente presente na descrição ou na apresentação que o evangelista nos fará. A verdade é que o relato do acontecimento, recordado, meditado e atualizado na liturgia deste domingo, está presente na primeira leitura. Os Atos dos Apóstolos, São Lucas, no capítulo 2 deste livro, nos apresenta precisamente o acontecimento naquela manhã festiva, naquela manhã solene de Pentecostes. Isso ouvimos na primeira leitura, mas o Evangelho nos aprofunda a expectativa deste acontecimento. Seja aquela primeira oportunidade, aquela primeira sugestão que não lemos do capítulo 20, em que nos falava sobre essa missão da Igreja recebendo o Espírito Santo. Os apóstolos recebiam o poder de perdoar os pecados, o poder dado à Igreja de reunir, de unir novamente a Deus os penitentes, com o perdão que, pela graça sacramental, conferia no sacramento aqueles que se aproximavam da Igreja para suplicar o perdão de Deus. Seja nesse Evangelho que nós escutamos essa profunda unidade que Jesus deseja estabelecer conosco, mas que virá através dessa unidade, dessa união que o Espírito Santo apresenta e realiza em nós. Quando guardamos a palavra do Senhor, que a sua palavra é a palavra do Pai, que o envia a anunciá-la, quando guardamos essa palavra, o Senhor vem fazer em nós a sua morada. Viremos, faremos nele a nossa morada, e o meu Pai o amará. Quem não me ama, disse o Senhor, não guarda a minha palavra. Essa palavra que nós escutamos e que o Espírito Santo em nós confirma, o Espírito que o Pai enviará em seu nome, disse o Senhor, ele vos ensinará tudo
vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Não são poucas as passagens em que no Novo Testamento vamos aprofundando a realidade, a ação do Espírito Santo em nós. Disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, que é também uma sugestão de segunda leitura da missa do dia de Pentecostes: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, São Paulo também diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. Isso, meus irmãos, nós aprendemos, isso nós escutamos, isso particularmente o Senhor deseja que nós experimentemos. Experimentemos de tal forma a força do Espírito Santo em nós, alma da Igreja, que o nosso coração não se deixe levar ao sabor dos ventos, mas essa luz bendita, esse consolo que acalma, esse hóspede da alma, como na sequência nós belamente rezamos, esse Espírito que vem em socorro do nosso coração, nos ensine a rezar, nos ensine a agir como o Senhor espera, correspondendo com a nossa vida a graça que Ele nos concede. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Os senhores sabem como eu gosto de mencionar também esses textos que a liturgia vai colocando à nossa disposição em cada celebração. E como é belo esse texto da sequência de Pentecostes. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Pois nesta celebração, nesta solenidade que conclui o tempo pascal, nós vamos percebendo, portanto, que o Espírito Santo que deseja estabelecer essa unidade da nossa alma com o Senhor vai nos preparando para aquilo que, domingo que vem, também vamos recordar, que a nossa alma, depois do batismo, é esta morada onde a Santíssima Trindade deseja habitar. E para isso, Ele vai preparando no nosso coração as disposições para acolher a palavra do Senhor, frutificar em nós aquilo que o Senhor nos concede como dom, para que, cumprindo o que o Evangelho hoje nos apresenta, o Pai que nos ama venha a nós e faça em nós a morada que tanto deseja. Do céu, o Senhor espera habitar a nossa alma. Da eternidade, o Senhor deseja fazer em nós a continuidade da sua missão, a missão dele. A missão é de Jesus. E nós, como continuadores, quando acolhemos a sua palavra, damos no mundo os frutos de quem repercute na sua vida a ação de Deus. O Espírito Santo que nos embala, que nos envia, que nos coloca em missão. É o Espírito Santo que nos dá força. Força para rezar, força para perseverar, força para encontrar só em Jesus, só nele, o consolo para as nossas dores, para as nossas dificuldades. O Papa Leão XIV, numa homilia na sua antiga diocese de Chiclayo, ele, em 2024, visitando a sua antiga diocese, ele fazia uma reflexão muito bela sobre aquela passagem de Elias e penso que poderia nos ajudar também a rezar nesse domingo solene de Pentecostes,
pedindo ao Senhor a sua força, pedindo ao Senhor esse ânimo que no Espírito Santo vamos sempre redescobrindo para testemunhar Jesus como Senhor da nossa vida. Dizia o Papa, então cardeal, mesmo quando estamos cansados, talvez quando estamos sofrendo muito, quando nos sentimos como o profeta Elias e dizemos: chega, Senhor, não posso continuar. O Senhor vem para nos dar a força de que precisamos e nos acompanha. Às vezes, Ele nos empurra, nos levanta e diz: continue andando. E uma das maneiras pelas quais Ele nos diz para continuarmos caminhando é justamente quando estamos reunidos em comunidade. Sozinhos, talvez não consigamos, mas se estivermos com nossas irmãs e irmãos, se estivermos com nossos amigos, se tivermos aprendido a formar uma comunidade onde recebemos apoio, incentivo e consolo, então reconheceremos que, como o próprio Jesus prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou com eles, e o Senhor está verdadeiramente conosco. Desejo a todos os senhores um feliz domingo, um domingo solene de Pentecostes, domingo de abrir o coração para essa ação de Deus em nós, para receber esse Espírito, alma da Igreja, esse excelso dom de Deus, para que a nossa alma, preparada por Ele, possa acolher as verdades que Jesus nos deseja ensinar, para que nós, a nosso modo, do nosso tempo, enquanto pudermos e quanto formos capazes de realizar, possamos dar esses frutos que o Senhor tem esperado da nossa alma, o testemunho do Evangelho, todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.